No ar mais um programa Sala de Opinião. E ao nosso lado, Maurílio Vasconcelos. Ele é presidente do Sindicato da Construção Civil do município de Porto Velho, Sindiscom. Bem-vindo, Maurílio. Muito obrigado, Aparício. É um grande prazer estar aqui e conversar com você. Maurílio, nós vivemos no Brasil hoje um momento muito difícil, né? Um momento de estabilidade econômica e estabilidade política. E, logicamente, você como presidente de um sindicato da construção, sente esse reflexo. Como você está vendo essa crise generalizada no Brasil? Aparício, nós já passamos por várias crises nesse país, especialmente depois dos anos de 80. Né? O setor da construção foi afetado várias vezes por crises muito grandes. Nenhuma se iguala à crise atual, né? Porque afetou a credibilidade, entendeu? O governo perdeu a sua capacidade de investimento, que é o grande motor do setor da construção. E o pior é que nós não estamos vendo um cenário confortável, um cenário de segurança para que o empresário possa investir, possa contratar. É um momento de muita preocupação nacional para o setor da construção civil. Maurílio, o Sindiscom é um sindicato bastante atuante. E eu gostaria que você falasse um pouco do Sindiscom. Veja o seguinte, no nosso estado nós temos dois sindicatos da construção. Um que cuida da construção de Porto Velho, do setor da construção em Porto Velho, e outro que cuida do estado todo, menos Porto Velho, que é dirigido, Sinduscom Rondônia, que é dirigido pelo nosso amigo engenheiro Emerson. O sindicato tem uma função muito grande, agregar todas as empresas do setor, do segmento, para fortalecê-las nos seus pleitos legítimos, né? Na defesa dos interesses dessas empresas, buscando o quê? A livre concorrência, hoje compliance, buscando que os preços praticados do setor público sejam preços justos, defendendo as suas grandes demandas do setor trabalhista também, e o sindicato abriga essas empresas para que a gente, junto, possa ser um pouco mais forte na defesa dos interesses do segmento. O nosso segmento, Aparício, é um segmento muito importante, é a cadeia da produção da construção, não é só a empresa que constrói. É a pessoa que vende o cimento, é a pessoa que vende areia, é a pessoa que vende o cal, que vende a telha, que vende o ferro, é a pessoa que faz serviços para a construção, que faz um armitex do trabalhador. Então, o setor da construção, ele impacta em todo o segmento da economia nacional e, evidentemente, no nosso estado e no nosso município. As atuações do sindicato, eu gostaria que são as bandeiras principais. Onde vocês seguem? Qual a grande atuação do sindicato? É o seguinte, como eu falei, o sindicato, a grande função do sindicato é fazer essa interface entre o setor privado e o setor público. Porque, na verdade, o setor público ele tem um papel muito importante, porque ele é um grande investidor no segmento. E a empresa individualizada ela é muito frágil para se fazer essa interface com o setor público. Então, o nosso sindicato, o Sindicato da Construção, se agrega, todas as empresas localmente, e depois nós, presidentes, nos unimos em Brasília na CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Cada presidente é conselheiro da CEBIC, e é um órgão que faz a nossa representação nacional. Então, toda a política nacional que afeta o setor da construção, nós estamos lá fortemente defendendo os nossos interesses do setor da construção. Brasília, a CEBIC é um órgão muito atuante. Todas as políticas públicas que afetam o setor da construção, a CEBIC está lá fortemente defendendo os interesses do segmento. Maurílio, como nós estamos falando dessa crise que afetou o país e, logicamente, que o setor de construção civil, ele também foi bastante afetado. Qual foi o comportamento de Porto Velho, qual foi o comportamento de Rondônia perante o cenário nacional nessa crise? Veja o seguinte, Aparício, essa crise na realidade não começou hoje. Já em 2014, tivemos um black econômico muito grande. O que aconteceu? Muitas obras que estavam em andamento foram paralisadas porque o governo freou os pagamentos. As empresas pequenas e médias, Aparício, elas sobrevivem da medição daquela obra. Eles medem para poder continuar com a sua obra. Na medida que falta aquele recurso para ela tocar a obra, ela também deixou de pagar os seus fornecedores. Mesmo depois, quando o governo se restabelece e fica adimplente com aquela obra, às vezes ela não tem mais condição de buscar mesmo aquilo que ela faturou anteriormente. E isso quebrou uma quantidade muito grande de pequenas e médias empresas. Então, a situação realmente é muito grave para o segmento. E o segmento que mais emprega, Aparício, nós temos hoje, nós temos hoje 13 milhões de desempregados. Isso é um desastre.
Isso representa um volume maior do que a população, por exemplo, de Portugal, que a população da Suécia, do que a população do Paraguai, de pessoas desempregadas. E dentro desse universo de desempregados, a construção civil tem um percentual muito alto em função disso. Por quê? Pela sua natureza, nós respondemos mais rapidamente quando o país está crescendo. Imediatamente você faz um canteiro de obra, você já está empregando, gerando emprego, renda e tudo mais. Mas quando há um desastre econômico como esse que nós estamos vivendo, que falta investimento, também é a primeira a responder. Responde o quê? Com o desemprego, deixando de pagar os impostos, deixando de pagar os seus servidores, os seus prestadores de serviço. Então, nós estamos diante de um quadro nacional de uma situação gravíssima que eu nunca vi no país, nesses tantos anos que eu vivencio o setor da construção civil. Não houve, parou então os investimentos, os incentivos de investimento da construção? Muito. Basta dizer o seguinte, nós tínhamos um carro-chefe do governo federal, que foi o programa que você bem conhece, o programa Minha Casa Minha Vida. Foram feitos mais de 3 milhões de habitação, né? A partir de 2014, praticamente não se fez mais nada. As empresas estão entregando aquilo que foi contratado anteriormente. E as perspectivas de novas contratações são mínimas. Então você veja o seguinte, tem empresa que construiu 20 mil casas no Brasil e hoje não tem 200 casas para construir. Imagine quantos funcionários essa empresa não dispensou. Como trabalhar com essa mão de obra que vai ser desempregada? Como trabalhar com isso? É uma lástima, é muito difícil. A empresa vai à falência, né? Muitas foram até para demitir, né? O custo hoje trabalhista também é uma coisa que afeta muito o setor da construção. Por que, Aparício? Não existe uma construção nesse país hoje que não tenha, no final, uma demanda trabalhista muito grande. É inerente quase ao setor. E é um setor que precisa também ser cuidado. Quando se fala dessas reformas, tem que se fazer, Aparício, porque tem pelo menos parametrizar. Se você atropelar uma pessoa na calçada, eu acho que o seguro deve pagar em torno de R$100 mil para a pessoa que você atropelou. Se um funcionário da construção civil pisar num prego, numa tábua e tudo mais, ele pode gerar uma multa de R$200 mil, entendeu? Então, muitas empresas também estão passando seríssimas dificuldades por esse desarranjo no setor trabalhista, que está se passando, o governo está muito empenhado em fazer uma reforma trabalhista, vamos ver que resultado essa reforma vai dar para o setor. O que se espera de uma reforma trabalhista? Aparício, o país, você é um homem que exerceu funções públicas importantes, né? Você sabe muito bem que nós precisamos e clamamos por reformas urgentes nesse país. Várias reformas. Reforma trabalhista, reforma tributária, reforma política, reforma que mais se fala hoje, que é da Previdência. Mas o que deixa a gente um pouquinho aflito, ou muito aflito, é que fazer reformas num ambiente conturbado, politicamente que nós estamos vivendo, de uma insegurança absoluta total, é possível que essas reformas não saiam reformas, saiam arranjos. E os arranjos não vai melhorar a vida desse país. Porque o próprio parlamento ele está instável, né? Que ele não consegue, porque são denúncias de todas as partes, do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, uma demanda muito grande, onde você pode ter realmente segurança em que essas reformas vão surtir efeitos. É muito difícil isso. E você vê o seguinte, quando você faz uma reforma, você tem que contrariar interesses. É natural de uma reforma. Toda reforma é dessa forma, né? Vamos pegar essa última, previdenciária. Eu estou vendo se falar muito em reforma previdenciária. Verifica o seguinte, se você pegar o déficit da Previdência brasileira, não é o setor privado, Aparício. Um trabalhador, a média do setor privado de aposentadoria é R$ 1.600. É o setor público. A média do executivo, R$ 9 mil. A média do legislativo, R$ 26 mil. A média do judiciário, em torno de R$ 25 mil. A média do Ministério Público, aposentadoria, R$ 30 mil. Então, mexer agora nisso, você acha que nesse caldo conturbado que a política nacional está, cheio de denúncias todo dia, eu acho que o legislador está inseguro também para fazer essa reforma e fazer esses enfrentamentos que seriam necessários fazer. E fazer para quê? Porque, apesar do Brasil precisar, o desmonte que fizeram de nossa estrutura, né, pública, né, das nossas finanças, foi algo assim espantoso. Espantoso, né? Então você fica na realidade, será que eu vou
fortalecer ainda mais essa demanda da corrupção? Eu não sei. Isso, você tem uma certa razão nisso aí, Aparício. Eu acho o seguinte, que hoje... Todo mundo desconfia de todo mundo? O Brasil virou um trem de assombração. Em cada curva é uma assombração, entendeu? E isso levou esse temor também ao setor público. Hoje você tirar uma licença em qualquer órgão público, o servidor que está lá tirando a licença, ele está apavorado. Tá certo? Por mais sério e íntegro que a maioria dos servidores públicos são, a verdade é essa, esse desmando é uma minoria, a maioria do servidor público presta um bom serviço, são pessoas sérias, mas ele fica temeroso. É melhor para ele dizer um não do que dizer um sim. Então as coisas não andam, ficam paralisadas. Não é isso? Você vê no setor da construção. É o setor que mais sofre, porque recentemente, eu disse para o prefeito que quando o empreendedor quer fazer alguma coisa em Porto Velho, empreender, construir, parece que primeiro ele tem que vencer a prefeitura para depois vencer o mercado. Que é um absurdo, Que né? é um absurdo. São tantas dificuldades, tá certo? O doutor Hildo está tomando... Ele parece que... eu vi algumas declarações do prefeito Hildo Chaves em que ele ia tomar umas providências para acabar com essa burocracia, né? Porque não tem mais como conviver com isso. Não tem. Eu acredito muito que o doutor Hildo, pela postura dele, pelo conhecimento dele, pela seriedade dele, ele vai fazer esses enfrentamentos. Inclusive, nós tivemos várias reuniões já com o setor, né? E ele está realmente decidido a desburocratizar, a simplificar o processo, tá certo? Porque o processo, quanto mais desburocratizado, quanto mais simples, menor é a corrupção. Porque a dificuldade do setor público, geralmente, é uma bandeira ou uma janela para o setor da corrupção. Quando os processos são rápidos, são transparentes, é muito mais fácil controlar, entendeu? E o doutor Hildo, com certeza, dará uma resposta positiva nisso aí. Vou fazer aqui um pequeno intervalo no estado de opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião e aqui com Maurílio Vasconcelos. Ele é presidente do Sindicato da Construção Civil do município de Porto Velho. Doutor Maurílio, nós sabemos que, como já foi dito, com relação à Minha Casa Minha Vida, isso virou assim, um drama, né? Algo assim que muitas construtoras foram à falência devido à inconstância do próprio projeto e falta de recurso, né? Em Porto Velho, muitas casas iniciaram a sua construção e muitas delas estão paradas até hoje. Não só em Porto Velho, mas no Brasil todo. Isso vai ter saída? Como que ficaram essas construtoras em que não entregaram essas casas e aquelas pessoas que foram para o projeto, confiaram nesse projeto e não receberam suas casas? Parício, para que a gente entenda melhor o que está acontecendo no momento, seria bom a gente fazer uma reflexão histórica sobre habitação de interesse social. Foi sempre um grande desafio para todos os governantes produzir habitação com interesse social, para aquelas camadas mais carentes e mais necessitadas. Isso é muito antigo. A primeira, que eu me lembro historicamente, a primeira menção à habitação de interesse social foi ainda do Eurico Gaspar Dutra, né? Em 1946, ele criou a Fundação Casa para fazer casas para as pessoas carentes. Naquela época, evidentemente, muito incipiente, faltava experiência, faltava expertise, faltava dinheiro, não produziu muito. Depois veio, em 1964, eu acho que você era criança nessa época. Não tinha nascido, né? Não tinha nascido ainda, né? E foi criado o BNH, Banco Nacional de Habitação, e o Sistema Financeiro de Habitação, o FCFH. Evidentemente, houve uma produção muito grande de habitação de interesse social em todos os segmentos. Mas nós temos sempre uma equação muito difícil quando se pensa em fazer habitação de interesse social. Qual é? É você fazer um financiamento de longo prazo com taxas de juros indecentes, que é o caso do Brasil. Que a crise atinge todos, menos os bancos. A Selic hoje está o juro a 11,25, mas o juro do teu cartão de crédito pode chegar a 425 ao ano. Então, essa equação não dava certo.
O que aconteceu? Na época das Coabs, se produziu muitas casas, a pessoa comprava uma casa. No dia que ele comprava a casa, se ele multiplicasse aquela prestação da casa pelo número de prestações, ele estava pagando 4 casas. Mas o mais grave, quando ele pagava a última prestação, ele ia na Caixa Econômica e dizia, eu quero a quitação da minha casa. E a Caixa dava a quitação. Mas ele tinha um saldo devedor astronômico. Aí vem um jeitinho brasileiro. O que fizeram? Criaram um sistema chamado Sistema Financeiro de Variações Salariais, SFVS. Esse fundo era um fundo sem fundo. Isso deu um prejuízo de 100 bilhões ao país, que você pagou, todas as pessoas aqui pagaram. Já em 2009, foi criado Minha Casa Minha Vida, né? E dentre tantos programas aqui no mundo, um dos melhores programas de habitação que já se criou. Mas ela tinha, na sua essência, devido ao preço muito apertado, ela tinha uma equação difícil também. Qual era? Para que a empresa pudesse atuar nesse segmento, eu digo sempre que ela tinha que obedecer a um trinômio. Tinha que ter uma saúde financeira muito boa, tinha que ter expertise tecnológica para produzir com rapidez e tinha que ter escala para ter quantidade. E isso alijou praticamente as pequenas e as médias empresas brasileiras. As pequenas empresas que entraram no programa, essas quebraram quase todas. Porque ao atrasar prestações de 30, 60, 90 dias, Aparício, a empresa pequena não segura. Felizmente, Rondônia foi um case de sucesso. Pouco sabe disso. A cota que nós tínhamos, que o governo federal dava para Rondônia, era de 5.300 unidades. Foram feitas mais de 20 mil unidades. E nós não temos grandes problemas em Rondônia. E se deveu, Aparício, aí sim, a um trabalho grande do Sindicato da Construção, dos dois sindicatos juntos, do governo do Estado e da Caixa Econômica, e dos prefeitos, onde foram executadas as suas casas. Esse esforço nasceu um projeto para Rondônia muito vitorioso. Foram feitas mais de 20 mil casas. O que aconteceu? Essas casas estão quase todas prontas para serem entregues. Um pequeno desarranjo do setor governamental, porque, eu dou exemplo, algumas casas em Porto Velho, o doutor Hildo deve entregar umas 8 mil casas até julho. Porque tem muitas construções ainda abandonadas em Porto Velho. São poucas, não são tantas, Aparício. Total de quantas mil casas abandonadas? Poucas, talvez não chegue a... Tinha algumas coisas abandonadas aí do programa Minha Casa Minha Vida 1. Né? Mas a Caixa Econômica fez um acordo com as empresas que não podiam perder o fôlego de terminar, contratou outras empresas que estão sendo entregues. Basta dizer, não dava 800 unidades no total. Isso está se resolvido. A grande massa de casas que tem aí hoje pronta, casas e apartamentos, estão praticamente prontas, com mais de 95% de obra realizada. O que acontece? Esses programas exigiam uma matriz de responsabilidade social. A prefeitura tinha que fazer uma parte, o governo tinha que fazer uma parte, a empresa tinha que fazer outra parte. E tinha os recursos determinados pelo FAC, o Fundo de Arrendamento Residencial, para fazer os equipamentos urbanos. Escolas, creches, postos de saúde, postos policiais e etc. Esses recursos hoje falharam, não vieram. Né? E hoje, o governo do Estado e o governo da Prefeitura vão se fazer um grande esforço, eles vão estar no dia 27 agora presente em Brasília, junto ao Ministério, para encontrar uma saída para isso. É necessário que seja feito? É necessário. Mas tem que ter recurso para isso. O governo federal não tem mais esse recurso. Então, tem que haver uma soma de esforços do governo do Estado e da Prefeitura que vão encontrar certamente um caminho. Pequenos detalhes, acesso, acessibilidade, que a Prefeitura e o Estado estão terminando. Eu acredito que no máximo até setembro, Porto Velho estará com todo o seu universo de casas entregue, mais de 7 mil casas entregues. Existe algum incentivo especial para Porto Velho? Como foi essa programação da Minha Casa Minha Vida para Porto Velho? É o seguinte, o grande incentivo, na realidade, da produção aqui, foi o próprio governo do Estado que deu, entendeu? Porque o programa é um programa bem feito na sua essência. Qual é? Ele pede um compartilhamento de responsabilidades. Ou seja, a Prefeitura tem que fazer uma parte, o governo do Estado tem que fazer outra e a União outra. A União entrava com maior percentual de recursos. Vou dar um exemplo real. Porto Velho. Cada unidade produzida, a União dava R$62 mil.
E o Estado, que foi o grande mote, entrou com R$ 5.000. Isso viabilizou o programa em Porto Velho. E a Prefeitura entrava, que está na lei, com as isenções dos tributos municipais para o empreendimento. E com mais outras coisas, acesso, assaltamento da rua até a porta. Então houve um compartilhamento de responsabilidades e nessa junção de esforços, Estado, Prefeitura, o município e as empresas, foi um programa, eu considero um programa de muito sucesso. Mais de 13 mil casas só em Porto Velho. A infraestrutura desses conjuntos, dessas casas, era tudo de responsabilidade da Prefeitura, do Estado ou do próprio programa? Não, veja o seguinte, toda infraestrutura interna é dentro do programa. Esses 62 mil, mais os 5 mil, dá 67 mil por unidade, ele tem que pagar o terreno, o asfaltamento, a drenagem, rede de água tratada, estação de tratamento de esgoto, drenagem. Tudo isso é a empresa que faz. E ao terminar, se faz a outorga, se transfere aquilo, a responsabilidade para o governo operar. No caso aqui, a CAERD operar águas e esgoto. Entendeu? Mas tudo que é dentro do empreendimento é responsabilidade das empresas construírem. O que fora do empreendimento é Estado e Prefeitura. Vamos fazer aqui um pequeno intervalo em sala de opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, o Dr. Maurílio Vasconcelos, presidente do Sindicato da Construção Civil do município de Porto Velho. Maurílio, nós sabemos que esse programa Minha Casa Minha Vida, ele deu uma grande perspectiva em termos do mercado, né? Mão de obras. E como que foi esse pulo na época que surgiu essas construções? Aparício, eu já tinha falado anteriormente que a construção civil responde muito rápido na contratação da mão de obra. Você instala um canteiro de obra de 3 mil casas, você chega a ter, em média, no pico, 1.500 homens trabalhando. Quer dizer, é uma força de trabalho muito grande. E muito interessante também que a construção civil vai buscar aquele trabalhador que tem menor grau de escolaridade, às vezes tem menor experiência, tá certo? E esse trabalhador se adapta muito bem à construção. Eu tenho um exemplo muito interessante. Uma empresa que fez esse programa Minha Casa Minha Vida em Porto Velho era que ia trazer uma nova tecnologia para cá, que era fazer construções com paredes de concreto. E até conversei com ele e fiquei, olha, aqui nós não temos a cultura de fazer paredes de concreto. Talvez tenha certa dificuldade com a mão de obra local que nós temos, porque a grande vantagem do programa Minha Casa Minha Vida também é que não vinha empregados de fora, tá certo? Nós empregamos pessoas da cidade. Né? Local, as pessoas às vezes vizinhas ao canteiro de obra, né? E foi uma experiência muito exitosa, porque essa empresa passou uns 3 meses fazendo um programa de treinamento, e com 3 meses a produtividade aqui no nosso trabalhador era a mesma de São Paulo, onde eles tinha canteiros de obra de São Paulo. Então, o grande mote da construção civil é isso, é responder muito rápido na contratação das pessoas, tá certo? Você instala um canteiro de obra, imediatamente você tem centenas, milhares de pessoas trabalhando, recebendo e produzindo também, né? Quantas frentes de trabalho nós temos em Rondônia com relação à Minha Casa Minha Vida? Quantos municípios? Olha, o programa Minha Casa Minha Vida, a faixa 1, que foi a que mais se produziu, ela era destinada a município de mais de 50 mil habitantes. Então, foram feitas casas em Porto Velho, muitas, 13 mil unidades. Muita coisa. Muita coisa, né? 13 mil. Basta dizer que hoje a demanda oficial de Porto Velho já não existe mais. Ou seja, se você quiser construir mais casas habitacionais em Porto Velho, a prefeitura tem que provar que tem gente para habitar aquelas casas. Porque foram feitas tantas casas que nós encostamos na
na demanda reprimida de habitação. Então foi feito em Porto Velho, foram feitas casas em Ariquemes, foram feitas casas, quando eu digo casas e apartamentos. Né? Você tem ideia por exemplo, Ariquemes, você tem uma ideia de Ariquemes quantas não unidades? foram todas, não foram muitas. Ariquemes, eu me lembro de um programa com 349, talvez umas 700 unidades, Ariquemes. Ariquemes é uma das poucas cidades de Rondônia que tem demanda para se construir mais habitação de interesse social. Ji-Paraná, com certeza, mais de 3.800 unidades em Ji-Paraná, onde se produziu muito. Cacoal se produziu bastante. Cacoal, eu me lembro aí de mais de umas 1.200 unidades em Cacoal. Foi feito em Vilhena, foi feito em Rolim de Moura. Um total mais de 20 mil unidades no estado todo. E tinha um programa chamado Sub-50, que esse o sindicato não acompanhava de perto, porque eram obras menores, ficava a cargo do próprio município, das pessoas, das empresas do próprio município fazer, que também o estado de Rondônia fez muito e de uma forma com muito sucesso, entendeu? Esses problemas que a gente vê no Minha Casa Minha Vida não estão afetando o estado de Rondônia, entendeu? Você não vê grandes problemas. Mas no Brasil o programa está praticamente paralisado. Praticamente paralisado. Tá certo? E aí entramos num processo de uma crise muito grande dessa mão de obra, né? Trabalhadores, seguinte, né? Vou dar um exemplo. Tem uma empresa aqui fazendo um projeto em Porto Velho, que há poucos meses atrás eu fui lá na empresa, tinha 920 operários trabalhando. Hoje deve ter 120 e daqui a 3 meses não tem mais nenhum. Então essas pessoas, é um desespero, Aparício. Você vê um pai de família perder o emprego e não ter um cenário de expectativa daqui a pouquinho estar empregado, é muito grande. Então eu acho que o segmento público, os gestores públicos, hoje eles devem ter uma preocupação muito grande. Nós vamos ter que buscar meios para produzir a construção civil, para incrementar a construção civil, para poder empregar, entendeu? Mas como fazer isso, Maurílio? Não é uma tarefa fácil. Eu acho, inclusive, que em época de crise a gente tem que ter criatividade. Agora mesmo, Aparício, eu estive em Brasília, estive com o governador, e nós entregamos um projeto que é pioneiro, saído aqui do sindicato, para usar o crédito consignado para habitação de interesse social. Por quê? Qual é a facilidade disso? O crédito consignado é muito simples, que é feito para o servidor público, que é um grande comprador da habitação de interesse social. No crédito consignado, o servidor só tem 2 documentos a assinar. Autorização para desconto em folha e o contrato com o banco. Se você vai fazer um financiamento habitacional no sistema financeiro de habitação, você deve ter uns 30 documentos para ser entregue. Tá certo? Então, a agilidade disso era muito grande para o usuário, para a pessoa que vai comprar casa. Por outro lado, Aparício, você aumenta a segurança. Por quê? Você tem no financiamento, você já tem o empréstimo que é obrigatório. Mas você passa a ter, como garantia agora, você passa a ter o próprio salário dele, que é o elo de segurança com o empréstimo consignado, é o salário dele, é o vínculo empregatício dele permanente, que faz com que ele tome empréstimo e seja descontado na folha. Você tem o seguro da habitação, tá certo? E você tem o imóvel. Então, quando você aumenta a segurança em qualquer tipo de empréstimo, o que é que deve acontecer? O juro tem que cair. Então, esse modelo que nós estamos apresentando, que a equipe do ministro está estudando, e o governador Confúcio, apresentei para ele, também gostou da ideia. Nós queremos fazer um projeto piloto aqui em Porto Velho com isso, entendeu? Nós nos propomos um arranjo de empresa para fazer isso. É um modelo que poderá gerar muitas construções menores, mas em quantidade maior. E isso vai abrigar o quê? As pequenas empresas. Essas podem fazer 50 casas, 100 casas, 150, 200 casas, e isso seria uma coisa que poderia ser pulverizada Brasil afora. Maurílio, eu estive observando, no mês passado você esteve juntamente com o governador, a Federação do Comércio, junto ao presidente Temer. O que vocês foram fazer naquela audiência? Aparício, ali foi a Federação da Indústria de Rondônia. Né? O que nós fomos levar ao presidente da República são grandes pleitos para o Estado, entendeu? A presidência da Federação, conduzida pelo Marcelo Tomé, ele elencou alguns pleitos e nós passamos para o presidente da República. Vou citar um pleito importantíssimo, a duplicação da nossa 364. Aparício. Que é algo fundamental para o nosso de prioridade. Estado. Né? Prioridade. Por quê? Daqui a pouco nós vamos ter a dragagem do Rio Madeira. Com a dragagem do Rio Madeira, nós vamos aumentar a quantidade de transporte fluvial
talvez triplicar. Evidentemente, se eu triplico o transporte pluvial aqui, eu também estou triplicando o transporte de caminhões na BR-364, que hoje já é um cemitério a 364. Você acha que nessa crise econômica que nós estamos vivendo vai ter essa drenagem? Aí é o seguinte, Aparício, aí outro fator importante que eu acho que a gente merecia uma consideração. Veja o seguinte, a realidade hoje, o setor público está faltando recurso para investimento. É o governo federal, é o governo do estado e o município. Isso é a realidade da crise que nós estamos passando. Qual é a grande saída, que talvez seja a grande saída para todos os gestores? É buscar a iniciativa privada. As PPPs, parcerias público-privadas e as concessões. Não pode ter mais tanta resistência mais a isso, não? Não tem. Isso, e na realidade, isso era um index proibitório, não é verdade? Ninguém falava naquilo, ninguém lia aquilo. Mas hoje veio o seguinte, eu vi doutor Hildo ser eleito prefeito de Porto Velho, dizendo o quê? Que ia fazer parcerias público-privadas. E vai fazer, com certeza. Você pega o seguinte, qualquer gestor público hoje tem grandes demandas para ser atendido, a só faz aumentar. E o dinheiro para resolver não tem. Então, Porto Velho, uma cidade mal iluminada, né? Uma cidade que deve ter de 45 a 50 mil pontos de luz, mas sem nenhum controle sobre isso. Né? E a iluminação afeta o quê? Afeta a segurança pública, afeta a qualidade de vida, afeta tudo. Um projeto para Porto Velho deve ser, Aparício, aí da ordem de 200, 250 milhões. A prefeitura não tem esse dinheiro, o Estado não tem esse dinheiro. Onde é que ele pode buscar isso? Na iniciativa privada, parcerias público-privadas. É a questão da água, Aparício, por exemplo, a questão do esgoto. Nós estamos num paradoxo, nós estamos às margens do Rio Madeira, um dos leitos maiores de rio desse universo, e nós não temos água tratada para dar à nossa população. Não foi universalizada ainda a questão da água. Então, essas demandas que são crescentes, Aparício, não tenha dúvida, o gestor vai ter que caminhar para as parcerias públicos-privadas. É o único caminho que resta. E você diz, esse dinheiro existe? Existe. Por quê? Porque antes não, mas agora já se tem segurança jurídica para fazer isso. E havendo a segurança jurídica para isso, nós temos empresas, nós temos fundos internacionais que estão abarrotados de dinheiro, o mundo está cheio de dinheiro. Ele está precisando de quê? Segurança jurídica e retorno garantido. Se você tiver essas duas, você vai buscar e vai ter dinheiro de sobra. Eu acredito que o doutor Hildo vai buscar muito dinheiro para fazer isso, com certeza. Vamos esperar. Aqui fazer um intervalo em sala de opinião e já voltamos. Chegou o curso dos novos tempos. Chegou o bacharelado em Segurança Pública da Faculdade Metropolitana. São apenas 3 anos para você se tornar indispensável nestes momentos de insegurança mundial. Agende a sua prova pelo site metropolitana-ro.com.br. Informações 3217-8947. Bacharelado em Segurança Pública é na Faculdade Metropolitana, abrindo novas portas para o seu sucesso no mercado de trabalho. Voltamos com sala de opinião. Ao nosso lado, Maurílio Vasconcelos. Ele é presidente do Sindicato da Construção Civil do município de Porto Velho. Doutor Maurílio, essa crise de desemprego, essa situação em que vivemos, ela é alarmante para todos nós, né? E qual a saída, o que fazer para tentarmos estancar essa crise do desemprego? Aparício, não tem uma saída fácil. Não é uma saída fácil, né? Gerar emprego não é uma coisa difícil. Primeiro, com o sistema trabalhista brasileiro já é um grau de dificuldade muito grande. Hoje você emprega uma pessoa, você sabe que o custo do emprego é muito alto nesse país. Você emprega um funcionário teu, você está pagando 2, 3 funcionários. A verdade é essa. E gerar emprego num grau de incerteza, de dificuldades dessa, é difícil. Porque a função do setor público é empregar. Quem emprega é a iniciativa privada, é o empreendedor. Né? O que precisa é que se tenha coragem de fazer as reformas que esse país precisa, para que o segmento privado tenha segurança de voltar a investir, tá certo? Voltar a fazer chão de fábrica, voltar a construir, tá certo? Isso só faz com estabilidade que nós não estamos tendo no momento. Estabilidade política. Você não sabe amanhã o que é que vai acontecer em Brasília, né? Não há um cenário que você diga daqui a 6 meses, por exemplo,
Eu estou com a inflação muito baixa e o Brasil voltou a crescer. Mas é preciso fazer um esforço de todos nós, entendeu? Buscar criatividade, buscar muita determinação para fazer essas reformas que nós precisamos fazer urgentemente. Não é? Acabar com a burocratização, cada um fazer a sua parte, a prefeitura fazer a sua parte, reduzir o processo de burocratização dos licenciamentos de obras, porque a grande obra pode não existir, mas a pequena existe. Tá certo? É a reforma, é a pequena expansão, é uma pequena escola, é um pequeno posto de saúde. E é preciso a gente dar esses incentivos que a pessoa venha aqui, dizer, eu quero vir para Porto Velho, eu quero ir aqui no caso de Porto Velho. Uma reforma trabalhista, quais são os pontos assim, que você acha primordial? Vou ter que tomar algumas posições para essa reforma. Você começaria por quê? Alguma coisa está andando, rapaz. Por exemplo, a terceirização. Se fala terceirização como se fosse nada. A terceirização é uma coisa que já se pratica no dia a dia. Você vai fazer um prédio. Evidentemente, hoje tem empresas especializadas em fundações. Amanhã, você subiu as fundações, vai ter empresa especializada em formas e ferragens. Agora, eu não posso empregar uma pessoa que vai fazer fundação, passar 2 anos, que é a vida média de um prédio, com aquele pessoal empregado. Então, esse passo da terceirização foi muito importante. E algumas regras trabalhistas, que a relação patrão e empregado hoje é extremamente engessada. Você vê o seguinte, você vai para os Estados Unidos, como as coisas são simples lá, não é verdade? Então, simplificar esse processo é uma garantia também para o trabalhador, entendeu? Porque muita gente deixa de empregar com medo dos problemas que o emprego vai dar para ele, para a empresa dele, tá certo? Se houvesse essa facilidade de maior flexibilidade na negociação trabalhista, evidentemente, essas regras que hoje engessam o setor seria um grande alento para quem vai construir. Recentemente, eu estive no Paraguai numa missão discutindo com o setor, com vários setores do Paraguai. E uma coisa que me chamou muita atenção, tinham vários empresários brasileiros, existe hoje uma saída muito grande de empresas para o Paraguai. Por quê, Aparício? Primeiro, a carga tributária do Paraguai. O máximo que você paga é 10%. Qualquer coisa que você faz no Paraguai é 10%. Conversei com vários empresários do Paraguai, brasileiros, estão lá há 8, 10 anos. Não há demandas trabalhistas. Várias empresas não tinham demandas trabalhistas. Então, ele tem a segurança do crescimento, que é um país hoje que cresce em torno de 4% a 5% ao ano. Uma moeda estabilizada, extremamente desburocratizada, carga tributária baixa, então é um paraíso para o investidor. É por isso que o Paraguai está nesse boom de investimento. Então nós precisamos ter umas condições similares, tá certo? Uma carga tributária tem que ser feita para isso. Você produz um carro aqui, exporta lá fora, você compra um carro, por menos da metade do que ele foi fabricado aqui no Brasil, do que você compra aqui no Brasil. Então, são coisas que nós não estamos traduzindo isso em bem-estar, esses impostos absurdos que nós pagamos, não está trazendo em qualidade de vida para o nosso cidadão, em bem-estar. Você tem que buscar uma escola privada, você tem que buscar saúde privada, você tem que buscar segurança privada, que são atribuições de Estado, porque nós não temos. Entendeu, Aparício? Então, eu acho que esse esforço, eu ainda sou otimista, eu acho que tem um lixo muito grande que a história vai colocar num canto, mas existe muita gente boa, trabalhando, pensando, produzindo. Qual o tempo que eu tenho para colocar esse lixo de escanteio? Esse tempo eu não sei, Aparício, eu não sei. Eu gostaria que fosse instantâneo, tá certo? Mas não é instantâneo, né? Isso passa por um processo educacional. Não tem anos. Eu vi um filme americano mostrando uma crítica que se faz aos políticos. Ele diz: olha, mas o político americano veio de famílias americanas, veio das escolas americanas, veio das universidades americanas, veio das empresas americanas, não veio do outro mundo, não é verdade? Então, se nós queremos melhorar, Aparício, nós temos que melhorar. Por isso que você faz muito bem é a educação desse país. E eu estou assim até animado. Eu visitei recentemente uma cidade do Ceará, no interior do Ceará, onde se pratica a melhor educação pública brasileira, que é Sobral. Visitei uma escola que o IDEB era de 9,5. Extraordinário, Aparício. Nada de excepcional. Um feijão com arroz bem feito. Planejamento, trabalho e dedicação. Tá certo? Então,
eu acho que esse país tem jeito, tá certo? Tem muita gente jovem, você está cheio de cabeças jovens aqui, de pessoas entusiasmadas E com cheio esse de país. esperança, cheio de esperança. esperança, sem dúvida. Maurílio, e para Porto Velho? Qual a perspectiva em termos de construção civil? Olha, nós estamos acreditando que esse momento em Porto Velho, ele é momentâneo, essas dificuldades todas, mas nós temos um cenário de esperança e de modificações daqui para frente. Primeiro, o setor da construção, o primeiro obstáculo é a questão do licenciamento das obras, isso está sendo resolvido. Tá certo? Eu acredito que a Prefeitura, em pouco tempo, em 90 dias, nós teremos um outro cenário de facilidades para o empreendedor investir em Porto Velho, né? E eu acredito que também alguma coisa vai acontecer com essas parcerias público-privadas, que dá alento. Você pega uma rede de água para fazer, uma rede de esgoto para fazer, iluminação, você emprega muitas empresas de engenharia nesse setor. Eu acho que o caminho é por aí, tá certo? Eu espero que o novo gestor do município de Porto Velho, e ele está dedicado a isso, busque esses meios para que a gente... Porque são muitas, Aparício. Você pegar os desafios de um gestor de Porto Velho é muito grande. Por exemplo, mobilidade urbana. Nós tínhamos um projeto de mais ou menos 90 milhões para Porto Velho. Nós precisamos melhorar o transporte público, as calçadas, as vias públicas, os abrigos. Nós temos um regime, ou você está debaixo de água, ou está num calor escaldante, num sol escaldante. Então as pessoas precisam ser abrigadas. Temos que resgatar isso, esses projetos para Porto Velho, eu acredito que o prefeito vai resgatar, para que a gente possa dar uma melhor qualidade e emprego também àquelas pessoas que vão fazer E a isso. situação, por exemplo, dos demais municípios? Você acha que existe uma expectativa de crescimento maior nos outros municípios? Rondônia tem uma situação diferente da maioria dos estados brasileiros. Você conhece muito bem isso. Rondônia, você pode dividir Rondônia de Ariquemes para cá, que é um estado, e de Ariquemes para lá é outra realidade. A força motriz de Rondônia no interior é muito grande, Aparício, né? É o agronegócio, a agricultura, a pecuária é muito forte. Então, os municípios são muito pujantes mesmo, né? Você vê Ji-Paraná como está sendo transformado, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena. Há muita vitalidade nesses municípios pela produção deles, da agricultura e da pecuária, tá certo? Então, há uma esperança grandiosa nesse processo, né, de crescimento. Sem dúvida. Nós temos que ter esperança, até porque, Aparício, o ânimos é maior do que a nossa capacidade de realização, né? Nós temos que ter ânimos para imaginar que poderemos fazer muito mais do que aquilo que nós somos realmente capazes. Mas é necessário o ânimo para a gente produzir e fazer. Tá? Maurílio, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui em Sala de Opinião. Foi um prazer imenso. Aqui estamos sempre de portas abertas e gostaria que voltasse outras vezes. Muito obrigado, Aparício. Eu só tenho a agradecer, o sindicato tem muito a agradecer a você, tá certo? Parabenizar. Você também é um grande empreendedor desse estado. Eu acompanho a sua carreira de muitos anos, de um grande empreendedor. E nós ficamos muito gratos por esse espaço que você nos dá para a gente discutir um pouquinho de Porto Velho e Rondônia. Volte sempre. Obrigado a você. Um grande abraço. E aqui chegamos ao final de Sala de Opinião. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.